Assim seja, irmãos. Tenhamos uma boa noite nesse retorno às nossas atividades. Já tivemos um culto agora às 17 horas e teremos esse agora. E assim vai ser durante um período que a gente não sabe até quando, né? Mas bom estarmos de volta na casa do Senhor. Estou sem máscara porque eu estou distante dos irmãos, né? Nós estamos aqui distante. Mas temos o que já foi determinado pelas autoridades, a gente está cumprindo. E aí, para diminuir esse fluxo de gente, a gente vai trabalhar com esses dois cultos, né? Sempre, provavelmente, domingo que vem a gente coloque para as 18. A gente viu hoje que é possível fazer isso, né? O pessoal das 18 horas saiu em 10 minutos, porque nós não vamos ter lanche, não vamos ter nenhuma aglomeração após culto. Então dá para sair em 15, aí vocês, quem quiser vir no culto das 19, venha um pouco mais tarde, tipo, 19h10, 19h15, né? Dá para chegar tranquilo, mas bom é estarmos de volta na casa do Senhor para o culto coletivo, né? Então vamos abrir a Bíblia no Salmo 18, livro dos Salmos, capítulo 18, do verso 1, na verdade 1 e 2, 1, 2 e 3, Salmo 18, versos 1, 2 e 3. Salmo 18, 1, 2 e 3, ele diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. No caso, hoje o nosso maior inimigo no Brasil é o vírus, mas pela misericórdia e graça de Deus seremos mais que vencedores, porque esperamos e confiamos e cremos na promessa de que os olhos do Senhor estão sobre toda a parte, inclusive sobre aqueles que o invocam. E nós vamos cantar o hino 93, os que puderem nós vamos em pé exaltar ao Senhor, que apesar de tudo a sua fé continua firme e inabalável, né? E desde já, obrigado pelos nossos visitantes, todos estão conosco nesta noite. Hino 93. Livro dos Salmos, capítulo 46. Vamos ler responsivamente o Salmo 46.
Livro dos Salmos, capítulo 46. E diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Todos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Podemos assentar, irmãos, e vamos ter um instante de oração silenciosa, confessando os nossos pecados, mas intercedendo pela nossa vida, pela família, pela nossa nação, pelas nações, por essa situação social que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, essa expectativa e realidade, Mas vamos orar. A Bíblia diz que é bom, que é agradável estarmos orando pelas autoridades, para que se tenha vida tranquila e com respeito e uma vida mansa. Então vamos orar, colocar nossa nação, nossas autoridades diante de Deus nesse instante, também lembrando da nossa irmã Cidinha, que passará por cirurgia terça-feira. Não é isso, Cidinha? Que Deus abençoe, vai dar tudo certinho lá, Então vamos lembrar da nossa irmã Cida em nossas orações, e a nossa nação, a nossa vida, a nossa família. Claro que a igreja também deve estar orando, pelos corações enlutados em nossa nação, como nós temos feito, orando, acompanhando, não pelos que já partiram, mas pelos enlutados, pelas famílias enlutadas, e que as autoridades tomem decisões sérias e acertadas, na direção que tem que ser dada. E nesta oração, nosso irmão presbítero Joaquim vai nos dirigir em oração audível, após um instante de oração silenciosa. Vamos orar ao Senhor. Amém, Senhor. E nós vamos cantar 2 cânticos, A nossa liturgia será bem reduzida, então nós vamos cantar 2 cânticos com o Ministério de Louvor. Cumprimento a amada igreja no paz do Senhor Jesus. É muito bom estar novamente com os irmãos aqui na casa do Senhor. Que nós possamos estar derramando os nossos corações e adorando o Senhor como tudo que somos. Convido a igreja que se coloque de pé. Te amar,
Zacarias 4, verso 10 diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são na verdade os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Vamos orar e mantenha a Bíblia aberta. Senhor Deus e Pai, nós queremos ser gratos ao Teu nome nesta noite pela oportunidade que estamos tendo de vir à Tua casa e Te adorar coletivamente. Esses dias que ficamos longe desta casa, no entanto, ó Deus, mantemos a nossa fé inabalável no Senhor, descansamos no Senhor e continuamos esperando no Senhor. Pedimos, ó Deus, mais uma vez, pela nossa nação, pela situação que estamos vivendo em todas as áreas, mas que a Tua graça curadora e restauradora, confortadora, seja, ó Deus, com os corações enlutados da nossa nação, seja, ó Deus, com as nossas autoridades, para que tomem decisões sábias, seja, ó Deus, com todos nós que vivemos na expectativa, mas que a Tua graça e o Teu Santo Espírito conforte e console e ajude cada um de nós, cada família, e assim, ó Deus, seremos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, repetindo este versículo de número 10, vamos olhar e vamos repetir, que diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Vamos pensar de uma forma bem objetiva e bem rápida sobre o dia dos humildes começos. É a expressão que aparece nesse versículo 10. Nós estamos, quando Zacarias escreve este livro, aí por volta do ano 520 da era cristã, é mais ou menos o contexto de Esdras e Neemias. Eles estão 70 anos sendo escravizados lá na Babilônia. Haverá a promessa de Deus de voltarem para a sua terra prometida, e quando você ler Neemias, você descobre que a cidade está destruída, que as portas estão queimadas a fogo, que o templo também está quase totalmente destruído, que os muros da cidade, enfim, está tudo... na verdade, Neemias usa uma expressão dizendo: o povo que está lá está em grande miséria. E o contexto é o Salmo 137, quando eles estão na Babilônia. Eles dizem o seguinte: Senhor, se eu me esquecer de Ti, que se seque a minha língua e que se grude no céu da boca, porque o povo que nos levou cativo dizia: cantem um cântico do Senhor para nós. E eles vão dizer: nós não vamos cantar a música do Senhor em terra estranha. Então eles tinham a expectativa de voltar para Jerusalém. Isso vai acontecer 70 anos depois. E vai ser com Esdras, Neemias e Zorobabel. E alguns estavam ainda duvidando disso. E então vem Zacarias e vai receber uma profecia de Deus. E ele vai dizer: olha, quem despreza o dia dos humildes começos, ele disse, verá na mão do próprio Zorobabel o plumo de reconstrução, vai nivelar, vai construir, vai dar tudo certo. Então, se eles ficaram 70 anos de cativeiro, e nós estamos, como eu disse no culto há pouco, quase 70 dias também enclausurados, ou de máscara, é coisa inédita, né, para nós brasileiros em especial, é estranho, mas diz é necessário. Então, se faz-se necessário, então vamos cumprir as normas que as autoridades estão dizendo que é para ser assim. Eu estou longe dos irmãos, por isso que eu estou sem máscara. Mas eu vou te abraçar um dia. Então, o que é que ele diz? Ele disse: esse é um dia dos humildes começos. E mesmo em meio à pandemia, você tem que manter a fé e a esperança que hoje é um dia de humilde começo. E o humilde começo, ele aponta primeiro para você ver possibilidade em meio às adversidades. Isso pode acontecer na igreja, na família, no trabalho, no dia a dia. Algumas pessoas extremamente pessimistas só vê miséria. Tem alguns que já começam a contar os mortos pós-pandemia. E é engraçado que eles começam a dar números. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ou seja, os pessimistas da vida, porque como disse já Assis Chateaubriand,
que a desgraça é que dá ibope. Então vamos fazer isso. Parece que o Brasil fica na expectativa de contar quantos morrerão em 24 horas. E aí começam a dar os dados. E cuidado, porque senão você começa a perder também a esperança. E tem gente já bastante doente nesse pânico. E é preciso, em meio a essa dificuldade, a essa pandemia, você tem que ver possibilidade nessa situação. E esse dia aponta para possibilidades em meio à adversidade, senão você entra em parafuso. E eu falei há pouco que alguns anos atrás, é engraçado como que as desgraças começam a tomar conta e fazer parte, né, do dia da nação, e que começa isso ficar bastante incutido na sua cabeça. Alguns anos atrás, quando aqueles aviões bateram lá no Amazonas, na Mata Amazônica, você nunca tinha ouvido talvez falar na palavra transponder. De repente todos começaram a saber o que bicho era esse, que aparelho era isso, que cada avião tem e que evita acidente em tese, e aí descobriram que de um estava desligado e por isso eles bateram. Isso foi direto. Há alguns dias ou meses ou anos atrás, o que mais se falou aqui é em a represa que vai estourar em Minas. Era dia e noite isso. E começava até a ver a previsão dos mortos, que a altura que a lama vai passar, como é que vai acontecer, o que vai acontecer. De repente sai e muda para talude. E aí eles começam a medir um talude que vai estourar a qualquer hora. E começam a medir quase que por centímetros. E aí todos os jornais apontavam para isso. De repente, não tem mais represa com ameaça. A notícia não dá mais, parece que tudo mudou. E aí agora é a situação do Covid, quantos vão morrer, quem vai morrer, e já tem idade, faixa etária, e assim, assado, e começa a fazer isso e todos os dias, dando 24 horas. Irmãos, primeiro, eu creio, e eu creio que você crer, que a sua vida está na mão de Deus. E que as máscaras que nós estamos usando, que o álcool, que o lavar as mãos, é um paliativo para você prorrogar talvez um pouco mais a sua vida. Porque ali pelos 100, 90, 110, você vai ter que passar pela morte. Então, na verdade, todo esse aparato é uma luta pela vida, pela sobrevivência, ou para alongá-la um pouco mais. No entanto, em meio a esse desespero, essa angústia pela vida, os indivíduos não pensam no que a Bíblia diz. Aliás, de manhã tivemos escola dominical, eu preguei sobre isso. Ele disse: você deve temer não aquele que pode matar o corpo, mas o que pode matar o corpo e fazer a alma perecer no inferno. Ele disse: isso se deve temer. Mas o pânico que está tomando conta da nossa sociedade, da nossa geração agora, nesses dias, é o vírus, que vai matar. Mas de qualquer forma, nós estamos debaixo dessa ameaça de morte todos os dias. Por isso que a Bíblia diz: olha, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. A Bíblia diz: tu ver a peste que passa, tu não será atingido, mas contempla aqueles que cairão ao teu lado, mas confia no Senhor, espera no Senhor, tem bom ânimo. Ele disse: até quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará colhendo os seus feixes. É preciso que no meio dessa adversidade você tenha a esperança da possibilidade de dias melhores. Porque o profeta diz: olha, aquele que despreza o dia do humilde começo não verá, aliás, verá o prumo na mão do construtor. Então, em meio a tudo isso, você tem que dizer: bom, hoje é um dia de humilde começo, é um dia de projeto, é um dia de reconstrução, é um dia de construção, e você vê isso em toda a Bíblia. Se você vê esse verso 6, aqui de Zacarias capítulo 5, ele diz para a profecia que vem para Zacarias, e ele vai dizer para Esdras, Neemias e Zorobabel, ele diz: nem por força, não é por força, não é por violência, ou poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos, a reconstrução de Jerusalém e do templo e dos muros seria não por força, não por violência, mas pelo Espírito de Deus. Aí, se você usa essa palavra Espírito, ou alma, ou sopro de Deus, você vai ver que é o mesmo,
que aconteceu na criação de todas as coisas, quando a Bíblia diz que da ordem as coisas elas são criadas, tudo veio a existir. De repente, com o sopro de Deus, o Mar Vermelho é aberto. De repente, com o sopro de Deus, o Jordão é aberto. E aí a Bíblia diz que essa vida que nós temos também é o fôlego de Deus. A Bíblia diz que Deus cria o homem, o ser humano, e sopra nele o fôlego da vida. Por isso que na morte, a Bíblia diz, tu és pó, e ao pó tornarás, e o Espírito volta a Deus que o deu. Era como se Deus aspirasse. Os que esperam e confiam no Senhor passarão pela morte, mas voltarão para Deus. Por isso lá em Mateus ele diz assim, olha, tema não apenas o que pode matar o corpo, mas o que pode fazer a alma perecer no inferno. E de repente, a nossa saúde, as nossas autoridades se volta para que alguém não morra, que seja prolongado, que se conte que essa tragédia da saúde brasileira, isso já vem de longas datas. E de repente houve uma correria para tentar salvar vidas. Mas que bom seria se isso estivesse acontecendo, apesar de estar gravando, não tem nenhum problema, era se tivesse acontecido antes, com todo esse dinheiro aplicado na nossa saúde. Há pessoas que viajam 3, 4, 5 horas para fazer uma transfusão de sangue. E depois voltam. E aí 24, 48 horas depois vai de novo e assim por diante. E de repente apareceu o dinheiro para aplicar na saúde. Que bom, tomara que continue assim, que tenha hospital de campanha, que isso permaneça e que não precise ficar em tantas filas, que seja resolvido tudo. Porque conheci uma pessoa que fez um teste e depois o telefone não parava mais de tocar, porque pessoas interessadas em saber, respirou, tossiu, espirrou, teve febre. Que bom seria se você fosse fazer uma consulta lá e se desse um nódulo, alguma coisa, essas autoridades estivessem preocupadas. Olha, o seu exame deu positivo, olha, amanhã você vai fazer isso, depois da manhã aquilo e assim por diante. Tivesse todo esse cuidado com todos os enfermos e não só com esta situação. Mas a gente ora e continua crendo que em meio a essa adversidade, você veja as possibilidades. O Salmo 23, ele diz, olha, mesmo eu andando pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque tu, Senhor, porque tu estás comigo. E o final, também de Abacuque 3, ele vai dizer, olha, mesmo que não haja o gado, mesmo que não haja esperança, mesmo que todo mantimento não exista, todavia eu me alegro no Senhor. Então nós, cristãos contemporâneos, debaixo dessa ameaça, e que para alguns tem se tornado realidade, precisamos dizer, Senhor, em meio a toda essa dificuldade, essas adversidades, nós estamos vendo possibilidade. E apesar de tudo, esse dia dos humildes começos, ele nos aponta para um futuro glorioso. Não se pode desistir nem desanimar, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Porque alguns estão perguntando, onde está Deus? Semelhante Castro Alves, que dizia diante da situação dos navios negreiros, ele vai dizer, onde está, ó Deus? Em que parte do universo tu te escondes? Já lancei o meu grito há mais de 2000 anos e em que parte, onde estás, que não me respondes? E alguns cristãos, ou membros de comunidade também, diante dessa situação, já conversei com alguns, e alguns que não são membros de comunidade, mas me perguntando, pastor, e onde está Deus? Eu digo, Deus continua no céu, e os olhos dele percorrendo toda a terra, diz o verso 10, que os olhos do Senhor continuam percorrendo toda a terra. Mas você vai para Romanos 1 e você descobre que a nossa geração é uma geração que tem como consequência de pessoas que, inculcando-se por sábias, tornaram-se loucas, desprezaram o Deus vivo, trocaram Deus por outro qualquer pela sua imaginação. E a Bíblia diz que Deus os entregou a uma disposição mental. E aí a consequência é tudo isso que nós temos visto em nossos dias. É a autoridade esperando a desgraça para lucrar. O profeta menor já disse
que aqueles que esperam o dia da desgraça para comprar o pobre por um par de sandália. Neemias chegou a expulsar as pessoas que vinham vender na porta de Jerusalém, que já estava arrasado, e eles vinham vender. E aí ele expulsou. Hoje na farmácia algumas coisas que eram baratas. Outro dia uma máscara de plástico era R$7. Hoje está R$39. Então há muita gente tirando proveito da miséria, da desgraça e do medo. E por causa disso, Deus certamente pesará a mão ainda mais. É uma questão de tempo. Eu não estou profetizando, eu estou afirmando. Porque Deus diz que a mão dele, é verdade que não continua encolhida, mas estendida para abençoar. No entanto, para disciplinar e corrigir. E o que nós temos visto é autoridades que deveriam zelar pelo seu povo. Na verdade, tenta tirar proveito a qualquer custo. Então o Espírito de Deus continua presente. E olha, veja de novo o verso 10. Na metade, eu vou ler todo, ele diz assim, olha, pois quem despreza o dia dos humildes começos, por isso não despreze. Ele disse, alegrar-se havendo prumo na mão de Zorobabel. Mas ele diz assim, e os 7 espíritos que você tem visto, os 7 olhos, são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então os olhos do Senhor continuam percorrendo toda a terra. A Bíblia diz que as nações estão na mão de Deus. As nações são como um pingo d'água. Nada escapa à visão de Deus. Depois você lê em casa Ezequiel 37. Quando ele diz que o profeta, numa situação também caótica que nem a nossa, ele olha e Deus pergunta o que está vendo. Ele diz, olha, eu vejo um vale de ossos secos. Ele diz, será que há esperança? Ele diz, não sei. Ele diz, será que há possibilidade de vida? Ele diz, não sei. E aí a Bíblia diz que Deus começa a agir e os ossos vão se juntando. E diz que daqui a pouco tem carne nos corpos. E aí Deus sopra o seu espírito e a vida. É uma referência a Israel que estava morto, porque abandonou o Senhor, e Deus faz com que eles voltem de novo com esperança, confiante no Senhor. Então, apesar dessa toda a luta que nós estamos enfrentando, como cristãos ou não cristãos, é preciso que nesse dia de adversidade você não despreze o dia do humilde começo, porque o dia do humilde começo pode ser hoje. Sua casa, igreja, emprego, vida espiritual na nação, hoje é um dia de humilde começo. E o dia desse humilde começo, ele aponta para um futuro glorioso. Ele te dá a visão de possibilidades em meio às adversidades. Porque é comum em meio à adversidade a pessoa entrar em desespero e não ver saída. E Deus diz, não, eu sou o Senhor dos exércitos, os meus olhos estão sobre todos os cantos da terra, nada passa despercebida. E ele diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Finalzinho ali de Isaías 40. Então nós precisamos fazer isso apesar de tudo. Olha, eu espero no Senhor. Então ele diz, você renova as forças. Ele diz, você voa como se fosse águia. Ele diz, você corre, você caminha e não se fadiga porque espera no Senhor. Então tomamos as providências, mas precisamos estar com os olhos fitos no Senhor e não na morte. Eu tenho conversado com algumas pessoas e elas estão mais em pavor da morte do que esperança em Deus. Então isso não pode acontecer com o cristão. Eles estão em pânico porque alguns dizem assim, a morte está se aproximando. Parece que a morte está na minha sala. Ela está próxima. E eu disse, mas a Bíblia diz, Isaías, principalmente 41, 10, ele disse, não temas porque eu sou contigo. Ele disse, não te assuste porque eu estou te segurando pela mão direita. Então Deus, o Deus que você crê, é o Deus que é presente, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à tempestade, meio a toda essa situação. Ele disse, eu sou presente, não temas porque eu te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas porque eu te conduzo. Então não perca de vista a possibilidade em meio à adversidade. Não perca de vista o dia glorioso que pode começar hoje.
É o Deus presente, é o Deus que age, e que Deus continue nos abençoando. Hoje é um dia dos humildes começos, como nós estamos começando hoje, voltando ao nosso templo, né, em 2 cultos. Queira Deus que a gente tenha 4, tenha 5 durante o dia, né, porque os números de ovelhas aumentam, e aí você tem que fazer 4, 5 cultos, não há problema, pelo contrário, né, Deus sendo louvado, dignificado e exaltado. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Pai Celeste, nós queremos que a Tua misericórdia e graça nos assista de tal forma que possamos ter uma semana, ó Deus, abençoada, sustentada pelo Senhor em nossas atividades, tomando as precauções, ó Deus, necessárias e até ordenadas pelas autoridades, mas que, ó Deus, e acima de tudo, que a Tua bênção e a Tua presença, que seja exatamente aquilo que nos guarde, nos proteja e nos sustente, e que nós possamos continuar mantendo a nossa fé e a esperança, e em meio a Deus a essas lutas que estamos enfrentando, tenhamos sempre uma visão clara do humilde começo, do dia do humilde começo, para ver um futuro glorioso, e para ver, ó Deus, sempre a possibilidade em meio às adversidades. Também pedimos, ó Deus, pela nossa irmã, a Cidinha, que passará por cirurgia, que a Tua bênção curadora e restauradora, através da medicina,
seja patente na sua vida, no seu corpo, e seja restaurado o quanto antes possível. E assim, ó Deus, que a tua bênção eterna e soberana, e a presença de Cristo, nosso Senhor, e a paz e a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito permaneça conosco e com todo o teu povo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.